Então, na última aula eu falei sobre é, os elevadores aqui. Estão os dois mais ou menos no meio do caminho aqui, né? No pontinho amarelo aqui no fundo. E eu falei das marcações, né? Então, dependendo da situação aqui, você tem medidas, né? É, parei aqui, ó. Esse cara tá subindo, então o peso quis ficar, por isso que marcou mais lá. E aqui o contrário, ela tá descendo, perdão. Então, como ela está descendo e o peso quis ficar aqui, é como se a balança Ô, Carlos, descesse mais rápido do que o peso. Oi. o que que é esse macarrão que parece um sorriso que está pendurado no teto? O 0,80 do da menina e 120 do garoto. O que seria isso aqui, né? Você É, o fala. que seria, não, as marcações, o que que elas representam? É, o 1,20 aqui, né? 1,20 aqui do menino representa a massa do objeto que está aqui na frente. Bem, a massa que a balancinha está medindo, né? A gente sabe que tá todo tamanho escrito aqui 1 quilo e ela está medindo 1,20 kg. Esses cálculos, perdão, esses cálculos eu vou fazer, tá? Posso fazer até com esses dados aqui mesmo, vou fazer esses cálculos. E. Perdão, gente, que minha água acabou que eu vou pegar. Aí o que acontece? Eu vou fazer esses cálculos todo bonito. Nossa, só um instante. Então eu vou fazer esses cálculos aqui, Fábio. Por que que tá medindo um ponto. Um ponto. Tem gente me esperando aqui. Por que que tá medindo 1,20 em um e o que que tá. Justamente o que tá passando de um, né? O 20, o ponto 20, né? Bem, vou fazer um. Vou recapitular aqui rapidinho, porque eu vacilei aí no pause, pausei e esqueci de soltar. E aqui eu fiz duas situações, e na próxima aula, tem mais uma aulinha, eu vou inverter. Eu fiz o elevador aqui subindo acelerado e fiz o elevador descendo acelerado. Depois eu vou fazer o elevador subir retardado e depois eu vou fazer o elevador descer retardado. Subindo acelerado, eu considerei a mesma pessoa nas duas situações com uma força, deixa eu pegar o amarelinho aqui, com uma massa de 90. Então, nas duas situações. Então, a força-peso é a mesma nas duas situações. A aceleração é a mesma nas duas situações. A diferença é que um está subindo e outro está descendo. Tá todo mundo em cima de uma balança, né? Ou balancinha feia pra caramba aqui, mas é uma balança. Já usei o simulador lá e lá no simulador tava beleza. Aí eu fiz o seguinte: desenhei a força-peso, que é igual para os dois, porque é a mesma pessoa. E a normal? A normal depende do quanto que eu pressiono a superfície. Ok? Superfície. Tranquilos? Quanto que eu pressiono. Então, quando eu estou aqui, eu estou aqui parado numa boa, né, em repouso. De repente o elevador sobe acelerado, eu vou tender a pressionar um pouco mais a superfície. Então, a minha normal é maior que o peso. Eu gosto de falar normal maior que o peso, porque a única que pode mudar aqui é a normal. Peso nunca vai mudar, porque a massa e o G é o mesmo. Ótimo, então vai ficar força resultante vai ficar normal menos peso. Mas como que eu calculo força resultante também? Como sendo massa vezes aceleração. Massa da pessoa, aceleração do elevador, né? Então deu 180. Essa força resultante não vai mudar também, porque a massa da pessoa não muda a aceleração também não. É a mesma para todo mundo. Então volto lá para cima. Quem que é a força resultante? 180, normal, que é o que a balança vai medir, menos o peso real da pessoa. Isso aqui é o peso real. Isso aqui é o aparente, a P, ó. Aparente, porque é o que a balança vai medir. Então, ela vai medir o quê? 180 a mais, né? 900 mais 180. Então, parecendo que eu tenho 108 quilos, né? Só uma comparaçãozinha aqui. Se eu fosse olhar qual que é o peso, já que isso aqui é o peso aparente, se eu fosse olhar qual que seria a massa correspondente para uma situação hipotética dessa, eu estaria com 108 quilos, né? Abre o olho não para ver se não fica. Então, beleza.
Aí no outro, o que que muda? Muda que aqui eu tô parado, em repouso, e de repente o cara desce. Então eu faço conta que é desenho animado, eu quero ficar, e o elevador desce de uma vez, como se eu desprendesse, começasse a desprender um pouquinho aqui da balança. Né? Então a força resultante aqui já é diferente. A normal ela é menor, estou pressionando menos a superfície. Né? Ou seja, pressionando menos a balança. Então ficou peso menos normal. São os mesmos valores. Força resultante 180, peso real 900. Então vai ficar minha normal, vai ficar 900 menos 180. Vou ficar lá achando que eu estou podendo, que eu estou só com 72 quilinhos. Tá certo? Porque agora eu estou pressionando menos a balança. Isso é para situações acelerado e retardado. Bem, gente, lógico que eu gastei bem mais tempo para explicar isso. Mas eu tenho outros vídeos de outras aulas com outros simuladores que eu vou colocar antes das tarefas e das atividades, tá? Não preocupa não. Então eu tenho vídeos explicando cada uma das situações, tá? Então você não precisa preocupar não, que eu vou colocar antes como sendo orientações das disciplinas, das tarefas, perdão, das atividades avaliativas, dos simulados, tranquilos? Então falou, galera.